irmãos, que mais uma vez nós seremos agradecidos a Ti, Senhor, por poder participar, por poder aprender e continuar, Senhor meu Deus, adorando a Ti. Por tudo nós pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Podem nos assentar. Eu quero agradecer a honra e o privilégio que ora me é concedido de ministrar a palavra do Senhor. Agradeço ao nosso pastor presidente, pastor José Wellington, a quem nós amamos e que tem nos tratado com muito carinho. Uma oportunidade ímpar. Eu estava pensando, pastor, em mandar a saudação do pastor Eude, mas o pastor Eude veio pessoalmente trazer a saudação. Então eu estou aqui na companhia da minha família, minha esposa, meus filhos, minha mamãe e meu papai, e é uma bênção muito grande estarmos juntos nessa noite. E o nome do Senhor seja glorificado sempre. Meus queridos irmãos, eu peço a gentileza que os irmãos abram as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, e nós vamos caminhar por sobre os versículos do capítulo de número 2, do qual me foi dado a incumbência de trazer uma exposição do capítulo 2 de Romanos. Meus queridos irmãos, antes de nós efetuarmos a leitura, nós vamos andar por esses versículos, avaliando o que eles têm para a nossa vida. É importante compreender o tema que está sendo tratado pela carta de Paulo aos Romanos. Esta carta vai nos trazer uma estrutura teológica acerca da plena salvação para judeus e gentios por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo irá discorrer do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 11, de número 36, ele vai tratar deste assunto. E, em particular, no capítulo de número 2, Paulo, ele estará confrontando os judeus. E é importante nós entendermos o porquê ele está fazendo isso. É porque o judeu entendia que pelo simples fato de ter nascido judeu, ele teria algum tipo de vantagem sobre os gentios, inclusive sobre a questão da salvação. Então o apóstolo Paulo, ele vai discorrer sobre este assunto, do capítulo 2, verso 1 até o capítulo 3, verso 8, ele vai falar sobre os judeus, sob a ira de Deus. De Romanos 2, de 1 a 11, Paulo vai discorrer dizendo que nenhum tratamento especial haverá para os judeus no juízo final. No capítulo do verso 12 ao verso de número 16, Paulo vai dizer que viver sob a lei de Moisés realmente não assegura nenhum tratamento especial no juízo final. No capítulo do versículo 17 ao verso de número 24, ele vai dizer que a vocação para ser mestre, instrutor dos povos, não assegura ao judeu nenhum privilégio no juízo final. E por último, ele vai falar acerca da circuncisão. Ser circuncidado não assegura a redenção no juízo final. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo vai falar de forma muito contundente, e ele vai utilizar uma forma de escrita como se fosse um debate, como se ele estivesse falando com alguém. Ele vai mudar a sua postura do capítulo 1 para o verso de número 2, como se ele estivesse conversando com uma pessoa em particular. E nós vamos avaliar o que estes versículos podem trazer para a nossa vida. Ele usa esse estilo de palestra e para confrontar os judeus que acreditavam ter algum tipo de privilégio por serem ou simplesmente terem nascidos judeus. Romanos 2, de 1 a 11, vai tratar acerca de que nenhum tratamento especial para judeus no juízo final. Diz assim a preciosa palavra do Senhor nesta versão: portanto, és indesculpável quando julgas quem quer que sejas, pois te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas, porque tu que julgas fazes o mesmo. Neste primeiro verso, meus queridos irmãos, Paulo está falando acerca da questão de julgar o outro. Ele vai usar esse termo indesculpável, em algumas versões está inexcusável,
ao condenar ou até mesmo aprovar o ato ou uma atitude de uma outra pessoa. Devemos nos lembrar do ensinamento de Jesus Cristo, Mateus capítulo 7, que ele diz: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, meus queridos irmãos, este julgamento, ou o julgamento que nós podemos fazer por alguém, ele sempre vai resultar em isolamento. E isto demonstra uma falta de ser ensinável e pode causar também a separação de Deus. O apóstolo Paulo vai tratar que a primeira revelação de Deus é a criação. Paulo vai ministrar o coração dos romanos, dizendo que a primeira revelação que nós recebemos é a criação do Senhor, como o pastor Neto nos ministrou aqui na terça-feira. E a segunda é a nossa própria consciência. E Paulo vai, meus queridos irmãos, ministrar aqui acerca dessa consciência e como ela atua. Romanos 2:2 diz assim: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Meus queridos irmãos, o julgamento de Deus é sempre perfeito, porque Deus não julga segundo a presunção. Os tribunais humanos, é necessário que hajam testemunhos, é necessário que hajam preleções, palestras, para se verificar se alguém é culpado ou não. Mas Deus não precisa de testemunha, porque Deus vê todas as coisas, Ele está em todos os lugares. O juízo de Deus é sempre perfeito, porque Ele se baseia na verdade. Sempre, meus queridos irmãos, o juízo de Deus é o juízo perfeito. E no versículo 3 diz assim: tu, ó homem, que julgas o que fazem tais coisas, pensas que fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Então, meus queridos irmãos, essa é a primeira pergunta de 70 perguntas que o apóstolo Paulo vai fazer, do capítulo 2 até o capítulo de número 11. 70 perguntas Paulo vai levar à reflexão, como que alguém imagina escapar do juízo de Deus. Verso de número 4 diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Meus queridos irmãos, se existe um povo que viu a bondade de Deus, foi o povo de Israel. O povo de Israel viu a bondade de Deus quando Deus os tirou com mão forte do Egito. E com as 10 pragas, Deus julga as pseudo-divindades do Egito, guarda o povo e leva o povo com mão forte, abre o mar e conduz o povo no deserto, manda maná do céu. Durante o dia havia uma coluna de nuvem, durante a noite uma coluna de fogo. Deus fez brotar água da rocha. Meus queridos irmãos, em matéria de viver a bondade de Deus, o povo de Israel conhecia muito bem, sabia isso muito bem. Meus queridos irmãos, neste momento, nós somos compelidos a pensar acerca das bondades de Deus para com a nossa vida. As riquezas da bondade e da paciência e da longanimidade do Senhor sobre nós. Nós somos fruto da bondade de Deus e estamos aqui pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para Israel, todas as vitórias de Israel, todas as vitórias que Israel teve, aconteceram porque Deus interveio, porque Deus colocou a mão, porque Deus agiu. E é da mesma forma assim comigo e com você. Todas as grandes vitórias da nossa vida aconteceram porque Deus interveio, porque Deus colocou a mão, porque Deus foi bondoso, porque Deus nos guardou e porque Deus nos livrou. E nós temos sempre que trazer à nossa memória esta bondade do Senhor, esta bondade de Deus que nos leva ao arrependimento.
Meus queridos irmãos, o Senhor, Ele tem desejo de que as pessoas venham a se arrepender. Meus queridos irmãos, Deus tem sido bondoso para conosco. No verso de número 5 está escrito: segundo a tua teimosia e coração impenitente, acumulas ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Paulo, ele vai deixar o tom mais forte, falando acerca da impenitência, falando acerca da dureza do coração. Jesus Cristo nos ensinou acerca da dureza do coração, lá na parábola do semeador, aquela primeira porção de semente que cai à beira do caminho. E à beira do caminho era chão batido. Naquele chão batido, naquele chão endurecido, a semente não prospera, a semente não entra, e vem o inimigo e arrebata a semente, porque o coração está endurecido. O coração endurecido, ele deixa os olhos das pessoas escurecidos para as verdades de Deus, para as realidades de Deus. O homem fica preso no pecado muitas vezes por causa da dureza do vosso coração. Mas nós precisamos apresentar o nosso coração quebrantado e contrito, porque Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Estar com o coração quebrantado é, meus queridos irmãos, garantia de entender e de discernir o que Deus deseja falar acerca da sua palavra. No verso de número 7 ele vai dizer, a saber, Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Dará a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Meus queridos irmãos, o texto está falando acerca da lei da semeadura. Tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. A semeadura, ela não é obrigatória, mas a colheita é compulsória. Tudo o que você semear, isso é o que você vai colher. Se você semear coisa boa, você colhe coisa boa. Se você semear semente ruim, você vai colher semente ruim. Meus queridos irmãos, o texto é muito claro quando ele vai falar sobre isso. Contenciosos, indignação e ira aos que são contenciosos, daqueles que gostam de brigas, daqueles que gostam de contendas, daqueles que gostam de situações de desconforto. Meus queridos irmãos, nós devemos cuidar para que não sejamos contados com esses contenciosos. A Bíblia nos ensina e diz que nós devemos ser tardio para falar, tardio para irar e pronto para ouvir. O texto vai nos falar, meus queridos irmãos, daqueles que são desobedientes à verdade, desobedientes à palavra do Senhor. Não fazem conforme a palavra de Deus. E o texto vai mais além dizer, aqueles que são obedientes à iniquidade. E quando a Bíblia fala de iniquidade, a Bíblia está falando daquilo que é pecado e está falando também daquilo que é aquela inclinação para o pecado. E o texto está nos falando de pessoas que são obedientes a esta inclinação. Quando nós olhamos a história dos patriarcas, no capítulo de Gênesis 37 e 38, nós temos um panorama acerca dessa questão. Em Gênesis 37, nós temos José sofrendo. Por quê? Porque fugiu de uma tentação. No verso 38, nós vemos Judá sofrendo porque foi em direção a uma tentação. Meus queridos irmãos, que nós venhamos a sempre fugir da aparência do mal, fugir das tentações, fugir daquelas situações que podem vir nos fazer a pecar. O verso de número 9, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, em primeiro lugar do judeu e depois do grego. Paulo, meus queridos irmãos, está tratando aqui com os judeus e está colocando os judeus e os gentios numa situação de igualdade. Está colocando os judeus e gentios nesta situação
de igualdade. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz, lá em Lamentações, do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Muitas vezes, nós vivenciamos situações que nós procuramos. E o Senhor tem misericórdia de nós, porque mesmo nessas situações, Ele é capaz de nos livrar, porque quando nós confiamos nele de todo o coração, Ele endireita as nossas veredas. O Senhor endireita os nossos caminhos, se nós confiarmos nele e não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. No verso 10, mas glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem, em primeiro lugar do judeu e depois do grego, pois para com Deus não há acepção de pessoas. Meus queridos irmãos, esse texto é um texto-chave. Para com Deus não há acepção de pessoas. Deus nos ama. Se você fizer o bem, Deus vai te amar. Se você não fizer, Ele vai continuar te amando, porque o nosso Deus é amor. Deus não faz acepção de pessoas. Ele é justo. Ele dá chuva para o ímpio, mas Ele dá chuva para o justo. O sol se levanta para o ímpio e o sol se levanta para o justo. Todos têm a oportunidade. Que nós, meus queridos irmãos, venhamos a aproveitar a oportunidade que o Senhor tem nos concedido e venhamos a buscar sempre a presença do Senhor Jesus. Do verso 12 ao verso 16, viver sobre a lei de Moisés realmente não assegura ao judeu nenhum privilégio no juízo final? O verso 12 está escrito: todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então Paulo, meus queridos irmãos, está ensinando um princípio muito importante. O judeu que segue a lei será julgado pela lei. E aquele que não segue a lei será julgado dessa forma, através da sua consciência. O Senhor plantou a consciência no nosso coração. Mesmo algumas nações que não conhecem a Deus, elas ainda assim estabelecem princípios, por exemplo, contra o homicídio. Não são cristãs, mas elas entendem que aquilo é errado. Então aquele que sem lei peca, sem lei vai perecer, e aquele que sobre a lei peca, pela lei será julgado. No verso de número 13, pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aqui, meus queridos irmãos, Jesus nos falou sobre isso. Ele nos falou que nós devemos ser ouvintes e praticantes da palavra do Senhor. Um pastor sábio disse o seguinte: saber e não fazer ainda não é saber. Tem gente que sabe, mas não faz. Então, se não faz, não sabe ainda. Meus queridos irmãos, nós temos um grande desafio, o desafio de praticar a palavra do Senhor todos os dias. O verso de número 14 diz assim: quando os gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei. Eles mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Meus queridos irmãos, há uma realidade intrigante. Muitas vezes, pessoas que não são cristãs, elas agem com mais ética e com mais correção, com mais honestidade, do que aquele que conhece a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, isso é um desafio muito grande, porque nós não podemos apenas dizer que somos crentes, mas nós temos que viver como crentes, nós temos que falar como crentes, nós temos que nos vestir como crentes, nós temos que ter postura de crente, nós temos que ter orientação de crente, e nós temos que aprender a testemunhar dia a dia, porque nós somos chamados para ser igreja. Nós não fomos chamados para estar na igreja,
Nós somos chamados para ser igreja. Aonde o irmão estiver, o irmão é a igreja do Senhor. Aonde o irmão ou a irmã estiver, o irmão é portador do Espírito Santo de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aonde você vai, você está levando a presença do Espírito Santo de Deus. É por isso que as pessoas não gostam de você. É por isso que muitas vezes você se sente, de alguma forma, perseguido lá no trabalho. Não, fique tranquilo. É porque o Senhor Deus está na sua vida. O brilho do Senhor está sobre você. Nós somos chamados para sermos espelhos na presença do Senhor. Quando o Senhor derrama da glória, nós refletimos a glória dele para o outro. Quando alguém manda a glória, a gente manda para Jesus. Quando alguém nos elogia, lá dentro do seu coração você pode dizer: a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, verso 16. Isso sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Meus queridos irmãos, essa é uma verdade da palavra do Senhor. E essa verdade, ela é confirmada. Essa verdade começa lá em Eclesiastes, o último versículo do livro de Eclesiastes diz assim: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, quer seja boa, quer seja má. O Senhor Jesus, ele vai falar que todos nós vamos prestar contas. Vamos prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos. Nós vamos prestar conta, meus queridos irmãos, com o que nós fizemos com Jesus. O que nós fizemos com Jesus? Será que nós levamos a palavra do Senhor, ou nós fizemos como aquele que enterrou o talento na terra e deixou lá quieto? Não, nós temos que compartilhar Jesus. E se necessário, vamos usar palavras. Mas nós devemos testemunhar Jesus no nosso agir, no nosso proceder. O Senhor Jesus vai querer saber o que nós fizemos com as habilidades, com aquilo que nós aprendemos ao longo da vida, com os talentos. O que nós fizemos? O Senhor Jesus vai querer saber o que nós fizemos com os dons espirituais. Nós vamos ter que prestar conta sobre tudo isso. Deus há de trazer a juízo os segredos dos homens. Meus queridos irmãos, na próxima sequência do capítulo 2, do verso 17 ao 24, o texto vai nos falar sobre a vocação para ser mestre, instrutor dos povos. Não assegura nenhum privilégio no juízo final. Mas esse texto, de 17 a 24, ele é um exemplo muito claro acerca do nominalismo cristão. O nominalismo cristão é a pessoa que diz que é crente. Ela fala que é crente. Mas o seu testemunho, na realidade, a gente costuma dizer que é um testemunho. Não dá testemunho. É um verdadeiro agente secreto de Jesus. Ninguém sabe que ele é crente lá no trabalho. Ninguém sabe que ele é crente, né, na sua rua, na sua vizinhança. O nominalismo, e esse texto vai nos falar sobre isso. O judeu, ele se vangloriava de ter nascido judeu, de ter recebido a marca da circuncisão, da forma dele seguir a lei, mas ele não era fiel em nenhuma dessas questões. No verso 17, vai dizer assim: ora, tu que tens por sobrenome judeu, e te apoias na lei, e te glorias em Deus, e conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, tem conhecimento, e confia que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e na verdade e na lei. Uma série de questões importantes, mas olha o que o Paulo vai dizer agora. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Ou seja, Paulo está dizendo assim, sabe qual é a forma que vocês estão vivendo? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Paulo está dizendo assim, você se vangloria dessas coisas? Quando Paulo fala acerca da mestre de crianças, é porque o judeu considerava o gentio uma criança. É um povo de dura cerviz, é um povo difícil. E meus queridos irmãos, tudo isso,
Ele diz assim: você ensina o outro, mas não ensina a ti mesmo. Você transmite essas verdades, mas você não tem coração de discípulo. E nós, meus queridos irmãos, precisamos cultivar coração de discípulo, sempre aprendendo. Por toda a vida, nós vamos sempre aprender a palavra do Senhor. E esta palavra é tão linda, esta palavra é tão santa, é tão maravilhosa, que ela tem novidade para nós todos os dias. Todos os dias que você olhar para a Escritura, você vai encontrar algo e você vai pensar assim: eu li a Bíblia tantas vezes, nunca vi esse texto, nunca vi desta forma. Mas não é que você que não viu, não. É que o Espírito Santo iluminou os teus olhos. É o Espírito Santo te revelou na sua mente aquilo que você precisava para você vivenciar e vencer o desafio que ora você está vivendo nesse momento. Meus queridos irmãos, ele vai fazer algumas perguntas. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Ou seja, a pessoa fala o que não deve fazer, mas o acaba fazendo. Este, meus queridos irmãos, é um grande cuidado que nós devemos ter na nossa vida. Ele vai dizer assim: tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Olha como é sério este texto. Ele vai dizer assim: tu que abominas os ídolos, roubas os templos. Numa outra versão diz, você comete sacrilégio. Ou seja, não tem respeito pelas coisas santas, não tem respeito por aquilo que o Senhor disse que é santo. Meus queridos irmãos, ele vai continuar dizendo: tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Meus queridos irmãos, é muito sério isso, porque a palavra do Senhor nos compele a honrar o Senhor. Nós devemos honrar a Deus. E esse texto está dizendo que esta pessoa que se vangloria de tantas coisas boas, ela está desonrando a Deus. Nos faz lembrar daquele episódio em que Jesus está no templo e haviam duas pessoas. Um fariseu que estava com uma oração soberba, uma oração orgulhosa, agradecendo a Deus porque ele dava o dízimo, que ele não era como aquele publicano. Mas lá no cantinho havia um publicano batendo no peito dizendo assim: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Aí Jesus vai perguntar: quem que você acha que voltou para casa justificado? Meus queridos irmãos, muitas vezes nós temos que bater no peito. E nós temos que colocar diante do Senhor, colocar diante de Deus as nossas falhas, as nossas dificuldades. E o Espírito Santo, nosso companheiro ajudador, ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar o que está acontecendo, o que você precisa mudar. Ele vai dizer assim: olha, esse caminho que você está seguindo não é bom. Você precisa mudar o seu comportamento. Meus queridos irmãos, está escrito no verso de número 24. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre gentios por causa de vós. Israel, que tinha uma missão. E a missão de Israel era apresentar Deus às nações. Apresentar a pessoa de Deus às nações. Deus se apresenta a Israel. E o que Deus queria era que Israel apresentasse Deus para as nações. Quando Israel teve falta de algo, Deus se apresentou a eles dizendo assim: eu sou Jeová Jiré, Deus provedor. Quando Israel estava doente, Deus se apresentou a Israel dizendo assim: eu sou aquele que te cura. Quando havia uma batalha, Deus se apresentava a Israel dizendo assim: eu sou a sua bandeira. Em cada momento da vida de Israel, Deus estava se apresentando. E não é assim comigo, e não é assim com você. Deus está se apresentando a você. Nesse momento de luta e de dificuldade, Ele está dizendo: eu sou teu provedor. Nesse momento de que as coisas ficaram complicadas para nós em questão de saúde, Ele está dizendo: eu sou aquele que te cura. Eu sou Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Meus queridos irmãos, isso é uma bênção muito grande. Quando os exércitos de Davi encontravam os exércitos dos inimigos, os exércitos dos inimigos, eles tinham os dragões, eles tinham as figuras dos deuses da terra, mas Davi empunhava a estrela de Davi. Davi dizia assim: eu sou aquele que guerreia as guerras do Senhor. E por isso ele teve vitória, e é por isso que nós devemos também ter vitória, porque nós vamos lutar as batalhas do Senhor.
Meus queridos irmãos, no verso de número 25 a 29, ele vai falar acerca da circuncisão. Ser circuncidado não assegura a redenção no juízo final? E meus queridos irmãos, existem algumas coisas que surgem e a gente não sabe como surge. Às vezes até algumas questões dessas são colocadas como se fosse da Bíblia. Mas a gente não sabe como isso nasceu, né? Na época que houve a virada do milênio, de 99 para 2000, a gente ouvia muito assim: até 1000 chegará, mas de 2000 não passará. E alguém disse que estava na Bíblia, eu não sei aonde. Colocaram isso na Bíblia em algum lugar. E às vezes acontece algumas coisas, irmãos, que as pessoas vão repassando aquilo como se fosse uma verdade. E o judeu, ele tinha uma ideia deturpada sobre isso. O judeu achava, na mente dele, diz que tinha um anjo que estava constantemente anotando as coisas boas. Constantemente anotando as coisas boas. E aí o judeu, o que ele precisava fazer? Ele precisava equilibrar o que ele fazia de mal com o que ele fazia de bom, para que quando chegasse no dia do juízo, aquele anjo apresentasse as coisas boas, e se isso não fosse suficiente, pelo fato dele ser circuncidado, Deus ia dar um jeitinho na balança, ia puxar a balança para o lado dele. Meus queridos irmãos, tem muita gente que vive sobre essa égide, sobre esse pensamento. Olha, eu não estou muito bem não. Então, eu preciso fazer umas coisas boas para dar uma equilibrada. Meu querido irmão, a Bíblia diz que as coisas boas que nós fazemos é como trapo de imundícia. Não serve para nada. A nossa salvação está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando a gente chegar lá no grande dia, alguém vai perguntar assim: você merece? Fala assim: ó, eu não mereço, mas Jesus pagou a minha entrada. Jesus me deu a entrada, garantiu a entrada mediante o sangue que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Meus queridos irmãos, não haverá nenhum tipo de vantagem. O texto já diz: para com Deus não há acepção de pessoas. Então ele entendia que pelo fato de ele ter sido marcado, ele tinha uma vantagem. E aí Paulo vai falar sobre isso a partir do verso 25. Ele diz assim: porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Ou seja, era como se não tivesse acontecido. Era algo que devia ser confirmado. Se a gente olhar para esse texto, meus queridos irmãos, a gente pode mudar a palavra judeu para cristão e a palavra circuncisão da carne para obediência exterior à palavra de Deus. Uma obediência exterior, não uma obediência de coração. Quando nós olhamos para esse texto, meus queridos irmãos, nós vamos entender que aquele que é nascido judeu, ele tem um privilégio, porque ele vai ser marcado sem sentir dor. Ao 8º dia, né, era feita a circuncisão da criança, e como Deus é perfeito, no 8º dia da criança há uma concentração de vitamina K que vai trazer uma cicatrização mais rápida. Ou seja, Deus é perfeito em todas as coisas. Há uma marcação. Agora, aquele que depois de uma certa idade, ele se converte ao judaísmo, ele vai sofrer. Vai doer. Porque aquela marca vai acontecer quando ele tem consciência. Quando a gente olha, a gente pode considerar Isaac e Ismael. Isaac recebeu a marca da promessa, mas ele não sentiu dor. Agora Ismael, quando recebeu a marca do sinal, do pacto de Deus com Abraão, ele sentiu dor. Nós podemos fazer uma comparação com aquelas pessoas que vêm a Cristo pelo amor e aqueles que vêm a Cristo pela dor. Eu estou ministrando ao seu coração. Não espere a dor para vir a Jesus. Venha pelo amor. Porque se você vier pelo amor, não vai doer. Mas se você vier pela dor, vai doer. Mas Jesus vai ter misericórdia de você.
e vai te salvar, e vai te fazer um grande homem, uma grande mulher nas mãos do Senhor. Então, meus queridos irmãos, Paulo está dizendo assim, que adianta você ser circuncidado e você não segue a lei? Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Os ouvintes judeus, eles deviam estremecer ouvindo isso. Porque a incircuncisão que Paulo está falando é o gentio. E Paulo está falando do gentio que obedece à lei. E ele está dizendo para o judeu que o gentio que obedece à lei é melhor do que aquele que nasceu judeu e não obedece. Uma palavra incisiva, mas que tem que falar comigo e que falar com você. Meus queridos irmãos, nós precisamos obedecer à palavra do Senhor. Existe uma linguagem de amor. Cada pessoa tem uma linguagem de amor. Para uns é presente, para outros é toque físico, para outros é tempo de qualidade, para outros são palavras de afirmação. Cada pessoa tem uma linguagem de amor. E Deus também tem uma linguagem de amor. Se chama obediência. Quando você obedece a Deus, você está dizendo a Ele que você o ama. E Ele nos falou isso. Não sou eu que estou dizendo isso. Ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Amamos a Deus, obedecendo a palavra do Senhor. Amamos a Deus, obedecendo os nossos pais. Amamos a Deus, obedecendo os nossos pastores e líderes. Amamos a Deus, obedecendo os nossos líderes governamentais. Amamos a Deus, obedecendo como ao Senhor, e não como aos homens. Então, quando você obedece, é como se você estivesse obedecendo a Deus. Porque toda autoridade provém do Senhor. Não existe autoridade humana que não tenha sido colocada por Deus. Deus permite. E nós, meus queridos irmãos, como homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que conhecemos a palavra da verdade, nós devemos aprender a obedecer. E verso 27, e a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Ele está falando para o judeu que quem vai julgar o judeu é o gentio. E isso para o judeu é um absurdo. Mas essa é a verdade da palavra do Senhor. Porque não é judeu o que o é exteriormente. Nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é no interior. E circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Devemos ser crentes, não de fora, mas devemos ser crentes por dentro, de coração, obedecer ao Senhor de coração, com alegria, porque Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o meu coração, conhece o seu coração. Deus conhece a minha mente, conhece a sua mente. E nós devemos manter a nossa vida, meus queridos irmãos, firmes na presença do Senhor. Nós devemos ser crentes em Jesus Cristo, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, não apenas através de um estereótipo, não, absolutamente não. Nós devemos servir a Deus de coração, com alegria, com satisfação. Meus queridos irmãos, que o Senhor possa falar mais alto, mais claro e mais forte ao nosso coração. Que nós venhamos sempre obedecer a palavra do Senhor. Obedecer, obedecer e obedecer. E eu agradeço essa rica oportunidade no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, estamos gratos a Deus por esta tão linda e importante mensagem que Deus trouxe ao nosso coração. Verdade, este capítulo 2 de Romanos, São Paulo deixa de forma bem explícita, foi o que o meu querido companheiro nos ensinou.
Nós temos que ser crentes verdadeiros, não é? Não é só rotulado. Mas interessante, irmãos, a gente estava falando aqui, e Paulo fala que alguém disse que é crente, mas o testemunho diz que ele não é. Eu estava numa festinha de criança, aniversário de uma criança, e era num salão. E em dado instante, vieram lá umas mocinhas do salão, tá, e para felicitar o aniversariante, tá? E de repente mandaram tocar uma música, e ela começou a dizer, eram só crianças crentes, começaram a dizer, dança, 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 dança. Aí um que estava perto assim olhou para mim e disse, eu não posso dançar, eu sou crente em Jesus Cristo. Achei aquilo muito interessante, um garotinho assim, eu não posso dançar, eu sou crente em Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, que coisa linda, quando o Espírito Santo está entronizado no nosso coração, o diabo pode, irmãos, fazer todas as suas tentações, procurar, irmãos, a nos atingir de qualquer maneira. Certa feita eu disse aqui para vocês que o Salmo 133, a Bíblia diz que o óleo de Deus vem pela cabeça de Arão e vai até a orla do vestido. Quer dizer, está ungido da cabeça aos pés. Se o diabo acertar um bolão de barro em você, não vai grudar na sua roupa, porque a unção não deixa, o óleo de Deus não deixa, bate e cai. Glória a Deus. O seu testemunho vale tanto quanto a sua presença. Queridos, nós estamos gratos ao Senhor pela palavra do Arlington. Vamos continuar orando por esse jovem, para que Deus continue a abençoá-lo de uma maneira toda especial. Eu queria convidá-los para que nós ficássemos em pé. Eu vou pedir para que o pastor Eude nos despeça em oração. Eude, por gentileza. Veja que domingo. O pastor aqui está me contando que no domingo passado, quando os irmãos foram convidados, o pastor Erivaldo convidou os irmãos aqui para frente para orar por aqueles que estavam enfermos, e um dos irmãos veio aqui dar o seu testemunho que ele foi curado, está bem feliz, alegre, porque Jesus Cristo continua operando maravilhas entre nós. Pastor Eude, por gentileza. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, a paz que Deus dá. Que bom estar aqui esta noite convosco, ouvindo esta palavra e voltando para casa um pouquinho mais pesado, estou um pouquinho mais gordo, não é? Cheio de alegria de poder ouvir o nosso filho trazer a palavra de Deus para a igreja do Senhor. Muito obrigado, pastor José Wellington, pelo apoio que você tem dado aí ao nosso menino. É sempre menino, não é, pastor? Continua sempre menino. Eu e Gessi viemos com muita alegria, trouxemos a nossa netinha, a Elisa, que está aniversariando e veio passar o aniversário com a avó. Pediu aos pais, eu quero o meu presente de aniversário, eu quero passar com a minha avó. E ele está lá em casa com a gente, está sendo muito bom, está completando 12 anos. Oremos ao Senhor. Querido e eterno Deus, nosso Pai celestial, chegamos à Tua presença, Senhor, não pelos nossos méritos, mas porque Jesus construiu a ponte que nos leva à Tua presença. E através de Jesus, Seu Filho amado, fomos redimidos e transformados em novas criaturas, onde tudo aquilo que era passado ficou para trás. E agora vivemos em novidade de vida na Tua presença, porque Jesus nos fez novas criaturas. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que foi pregada esta noite, e que esta palavra, Senhor, possa encontrar guarida em nossos corações. Que sejamos não apenas ouvintes, ó Deus, mas praticantes da Tua palavra. E agora nos despede na Tua paz,
nos conduzindo com segurança de volta aos nossos lares. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Deus abençoe os irmãos. Até domingo, se Deus quiser, na escola dominical.